Power Rangers Força Animal está de volta. Pelo menos na linha de brinquedos, onde a gente está vendo alguns novos Zords animais sendo revelados aqui. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu fui uma das crianças que cresceu assistindo Power Rangers, várias das temporadas que saíam ali, como por exemplo Super Patrulha Delta, Fúria da Selva, Dino Trovão, Tempestade Ninja e entre outras. Só que o primeiro que eu assisti, né, que acabei conhecendo os Power Rangers a partir daí, e também o meu favorito até os dias de hoje, é Força Animal, porque afinal de contas tinha uns Zords que eram animais, grandões ali, eu sempre gostei de tudo relacionado a bicho, animal, então obviamente esse acabou sendo o meu favorito durante muito tempo e até hoje continua sendo, principalmente porque acho que são onde eles melhor aproveitam esses Zords animais, os Megazords mais irados, alguns das transformações que eles usam ali também, como se os Zords específicos usados como armas e fragmentos específicos ali para os seus Megazords. É muito bem da hora, né? E recentemente foi confirmado, bem na semana passada, foi reconfirmado que a Bandai vai lançar uma nova linha de brinquedos focado em Power Rangers Força Animal, né? Depois de 25 anos dessa série, eles vão lançar novos brinquedos baseados nessa temporada específica, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esses novos Zords animais, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e deixa o like, o joinha e a curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então, bora conhecer alguns dos novos Zords animais. Para dar uma contextualizada rápida, tanto na versão ocidental, feita nos Estados Unidos, que é o Power Rangers, quanto na versão original oriental, lá no Japão, que são o Super Sentai, a ideia é que tivessem 100 Zords animais, redondinho assim mesmo. E tinha uma lista enorme com todos os animais que seriam usados, né? Sem contar várias artes conceituais que seriam usadas tanto para a versão final da série, quanto também para a linha de brinquedos, né? Só que na versão oficial da série, que acabou saindo no audiovisual, acabou ficando apenas 23 Zords animais. 23 considerando tanto o Pássaro Alma, que é meio que um catalisador de energia que os Megazords usavam, quanto também os animais que compunham o Animus, que é meio que uma espécie de deus dentro desse universo aqui, né? E aliás, dentro da linha de brinquedos daria para considerar 25, porque também saiu, principalmente lá no Japão, um gorila vermelho e um Zord panda, que sinceramente eu nunca entendi direito esses dois. O panda, beleza, porque tem o urso negro, que tem poderes de fogo, o urso polar, que tem poderes de gelo, mas e o panda? Qual que seria o poderes dele? E o gorila? Que diferença tem do verde pro vermelho além da cor? Enfim, nunca entendi direito. Só que, como eu falei, era pra ter sido bem mais do que isso, né? Tanto que no último episódio de Power Rangers e de Super Sentai é mencionado alguns desses Zords animais desaparecidos ou perdidos, né? Que meio que eles surgiram do nada para poder ajudar os Rangers na batalha final. E dentre esses Zords, 4 deles acabam sendo mencionados, que são o Zord Pavão, a Arraia, o Rato e a Zebra. Obviamente todo mundo gostaria de ter visto esses Zords tanto nas telas durante a série, quanto também ter brinquedos colecionáveis. Inclusive você pode pesquisar um monte aí no YouTube, que você vai encontrar vários canais, principalmente, se não me engano, acho que da Tailândia, se eu não estiver enganado, né? Onde as pessoas fazem os seus próprios Zords colecionáveis a partir dessas artes conceituais. Eles usam fragmentos de outros brinquedos, tanto os Zords animais ou de outros Zords, de outros Power Rangers ali, como alguns até fazem na própria impressora 3D. Só que em comemoração aos 25 anos dessa série, a Bandai decidiu lançar 5 novos brinquedos desses Zords animais, baseando-se justamente nesses Zords que já haviam sido confirmados, e alguns até mesmo com artes conceituais, que, como eu falei, estavam planejados justamente para a série, quanto também para a linha de brinquedos. Então temos novos brinquedos aí de alguns novos Zords animais, 5 ao todo, que tecnicamente seriam 5,5, e vocês já vão ver o porquê desse meio aí, e a gente vai conhecer um pouquinho deles, como seria a sua combinação com os outros Megazords e também como eles funcionariam todos juntos. O primeiro desses Zords que ganhou bastante destaque nesse comercial foi justamente o Pavão, que inclusive foi um dos Zords mencionados lá no final da série, como eu comentei, né? Que no caso ali ele se combina aos Megazords ali para usar a sua plumagem, as suas penas ali da sua cauda, como se fosse uma espécie de arsenal de armas brancas. Então você pode usar tanto uma espada ali também, né? Você pode conjurar uma espada, um par de adagas, uma lança e até mesmo uma foice. Então é como se fossem várias armas diferentes que você podia usar contra os seus adversários. Sem contar também que essas penas podem se combinar e formar uma espécie de
flauta para conjurar o segundo Zord que foi confirmado aqui, que é o Zord Cobra. E o interessante dessa cobra aqui é que além da própria serpente em si, ela vem com uma espécie de caixa, né? Bem aquela brincadeira de hipnotizar a cobra com o som de flauta ali, que ela sai da caixa, que muita gente já deve ter visto na televisão. Então é justamente isso, vem a cobra junto com essa caixinha junto. E além da própria cobra ser bem habilidosa, ter veneno para poder usar contra seus adversários, para deixá-los mais fracos ou paralisados, ela também pode usar essa caixa justamente para prender as pessoas dentro ali, prender os ogros, os vilões ali, e jogá-los para longe também, né? Como se fosse uma espécie de funda, tipo do Davi, que você pega, gira ali e joga para longe. É mais ou menos isso. E acontece que essa caixa também pode ser combinada com o Megazord, onde ela pode se fragmentar e formar um par de joelheiras e um par de soco ingleses, que você pode usar principalmente com os Zords ursos. Então você conjura os ursos ali, né? O urso negro e o urso polar, que são dois canhões, dois punhos ali, e você conjura também esses punhos ingleses feitos a partir da caixa da cobra. E a própria cobra também pode ficar no lugar do Zord Tatu. Caso vocês lembrem, tem o Zord Rinoceronte ali, que serve como um par de pernas para o Megazord, e o Tatuzinho, que é uma espécie de bola que você usa contra os seus adversários. É o Megazord versão futebol aqui, né? Tudo para entrar no clima de Copa, inclusive, né? Só que no lugar do Tatu, você pode usar a cobra e ela não é simplesmente arremessada. Ela pode ser usada como uma espécie de chicote ou para poder atingir, dar um bote nos seus adversários e usar o seu veneno para deixá-los mais fracos. E o outro Zord que foi confirmado, o terceiro, e também ganhou um certo destaque, foi o Zord Wallaby. E eu sei que muita gente está chamando de canguru, e com grande razão, afinal de contas são animais que fazem parte do mesmo grupo, são da mesma família, só que são espécies diferentes. Então a gente vai chamar de Wallaby porque foi confirmado como Wallaby. Se você se incomoda, o problema é de vocês. E aqui entra aquela questão que eu falei dos 5,5, porque além do próprio Wallaby, ele veio com um filhotinho carregado dentro da sua bolsa, então é praticamente a mãe e o filhote ali. E esse Zord pode ser usado tanto como um par de pernas para dar um grande impulso pro Megazord ali, né, para ganhar, para poder fazer vários saltos e chutes bem poderosos, como ele também pode se desmontar e formar uma espécie de arsenal, principalmente quando você está conectado com os Zords ursos, como por exemplo o Kongazord ali, onde você pode transformar o canguru num soco inglês, numa metralhadora e num par de canhões ali. Então, tipo assim, esse aqui é um bem apelão, porque ele se transforma num arsenal inteiro praticamente. E os últimos dois Zords confirmados foram a Tartaruga e a Morsa. A Tartaruga eu não vou mentir, até que achei bem interessante, porque ela é mais versátil, além de ela ser um escudo, que seria a função principal dela, ela pode usar suas nadadeiras como outras armas, como por exemplo uma pinça e um arco e flecha, o que seria a primeira vez que a gente vê essa função de arco e flecha dentro dos Megazords, com exceção do Animus, que é praticamente uma divindade ali, né? E também ela parece se conectar com a parte de trás do Predazord ali, como a gente vê em algumas artes, mas eu não entendi direito para que funciona. Talvez é uma espécie de acernal, que nem o pavão ou alguma coisa assim. Mas enfim, isso a gente vai descobrir ao longo, quando os brinquedos realmente saírem. Já o Zord Morsa, eu não vou mentir, eu fiquei um pouquinho desapontado. Por quê? Ele pode usar aquelas presas que ele tem ali, como se fosse uma espécie de adagas ou punhais. E você pode usar tanto como um novo braço, para substituir os Zords que compõem o braço aqui, tipo o tigre ou talvez o tubarão. E aí você pode simplesmente partir ele ao meio, dividi-lo e usar uma parte como se fosse um punho, um soco inglês, e a outra para compor uma lança, como é usado no Predazord ali, né? Então tem a cauda do jacaré e uma parte da morsa ali para você usar como se fosse uma espécie de lança. E o que me desapontou um pouco é que, pô, a morsa é um animal bem grande, bem pesado, um dos maiores mamíferos que existem, tipo, a versão do Zord ficou mais mirradinho, tipo, tinha um potencial para ser um Zord maior, talvez um tronco, né, a parte de um Megazord maior, ou talvez um par de pernas ali. Eu esperava um pouco mais da morsa. Mas uma coisa que curti, pelo menos, é que na descrição do personagem tem uma certa personalidade mais forte, ele é mais agressivo. Mais agressivo não, ele é mais estressadinho ali, mas ele se acalma quando ele ganha gelo ali, como uma espécie de recompensa. E é isso que eu gosto do Força Animal, porque acho que é uma das séries, uma das versões, onde os Zords eles têm mais personalidade, né? Tanto na versão ocidental quanto na oriental. Todos os Zords ali, praticamente, eles têm mais personalidade na versão oriental, né? Mas na versão ocidental, eu acho que o Força Animal foi o que mais manteve essa personalidade dos Zords, mostrando que eles não são apenas máquinas gigantes, mas formas de vida também. E além deles serem combinados com os demais Zords ali, né, com os demais Megazords, eles podem se combinar formando um Megazord próprio. Então quando você combina o Pavão, o Wallaby,
a tartaruga e a Morsa, surge o Megazord Guardião ali, né? Que algumas pessoas não curtiram tanto esse visual. Eu particularmente achei bem legal também, né? Acho que lembra até um pouco o Megazord Isis ali, que leva o falcão, a girafa, o cervo, o rinoceronte, o tatu. Eu achei bem interessante, né? Talvez não seja um dos melhores Megazords que tem dentro desse universo, mas que é da hora, é da hora. Mas esses não são os únicos Zords que vão ganhar linha de brinquedos, porque já foi confirmado outros 3 que sairão logo mais pra frente, né? E foi mostrada a silhueta deles, que seriam, na verdade, os Zords Morcego, a Raia e o Javali. E todos esses Zords também tiveram artes conceituais vazadas que as pessoas viram ali como seriam pra série, como seriam combinado com os Megazords. Inclusive, a Raia foi um dos Zords que eu citei, que aparece que é mencionado no final de Power Rangers ali, né? Mas aí a gente vai ter que ver quando saírem esses Zords ali, como será que realmente vai ser feito, se vai ser 100% igual como era nas artes conceituais, como tá sendo com esses novos Zords aqui, né? Enfim, a gente vai ter que ver quando realmente sair essa linha de brinquedos, que até esse atual momento só tem planos para ser lançado no Japão, mas ou em outras partes do Oriente ali, mas logo mais com certeza vai chegar também aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, vai ter colecionador comprando direto para lá, né, encomendando de lá, ou viajando para lá só para poder comprar. Enfim, a gente vai ver melhor em relação a isso, né, conforme tiverem mais informações. E esses são os novos Zords animais sendo confirmados, pelo menos dentro da linha de brinquedos da Bandai, né? E vocês, gostaram de algum deles? Qual foi o seu favorito? Vocês gostariam de ver esses Zords na série mesmo? Tipo, se tivesse uma nova temporada de Força Animal? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Power Rangers Força Animal, ou de outras temporadas de Power Rangers, ou de um fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!